Então tá, pessoal. Boa tarde para quem não me conhece. Meu nome é Felipe. Eu estou aqui representando um convite do CREA, né, para a palestra que o CREA me convidou para dar aqui sobre mobilidade urbana. Queria agradecer ao João pelo convite aqui do evento, nos vários anos que acontece. E vou tentar falar um pouquinho sobre mobilidade urbana, sobre o ponto de vista do questionamento, né? A ideia aqui é provocar até eu mesmo, quando estou fazendo os projetos, também essas perguntas que eu vou falar aqui até servem para mim, servem para todos nós aqui, tá? Vamos em frente. Então, falar uns 2 slides aqui sobre a empresa, o que a gente faz, né? Então, a gente auxilia o mercado B2B, né, entre empresas de transporte e mobilidade com soluções analíticas complexas. Estava dizendo para o Eljo, da Digicom aqui, que às vezes é difícil explicar o que eu faço. Na verdade, eu acabo trabalhando com processos de empresas de transportes e isso envolve dados, otimização, escalas, processos, né? Então, ali, revisamos processos críticos dos clientes com base em dados, método científico e tecnologia para melhoria da produtividade, lucratividade e eficiência. Então, envolve ganho de produtividade, redução de custo, implantação de tecnologia nova e por aí vai. Então, a gente trabalha em 4 áreas, mais ou menos. É o transporte passageiro e ônibus, que é o principal que eu vou falar aqui. Transporte de carga, pedágio e infra, né? E órgãos públicos, secretarias, planos diretores de mobilidade, e por aí vai. Então, ali envolvendo escala, otimizações, pesquisa com cliente, usuário, pesquisa de tráfego, pesquisa de passageiros, por aí vai. Alguns projetos aqui, quem está vendo no YouTube consegue ver bem, mas alguns projetos que eu participei ali, tipo plano diretor de mobilidade de Itaguaí no ano passado, da equipe que montou o TRI aqui em Porto Alegre, o plano diretor de mobilidade da PUC, estudo de tráfego na Reis Bittencourt, linha amarela, por aí vai, tá? Mas vamos entrar no assunto aqui. Então, assim, tentei fazer uma palestra, assim, provocativa, assim, para todos nós. Então, em tempos de inteligência artificial e ChatGPT, né? Todo mundo já ouviu falar no ChatGPT, né? Que a inteligência artificial que aprende a cada dia, né? Então, assim, ela responde muito melhor do que nós. O que a gente tem que saber fazer? Perguntar. Então, ali, é mais importante atualmente saber perguntar do que responder. Então, a gente tem muitas respostas, mas no fundo não é a resposta que a gente tem que focar nas perguntas, tá? Então, 4 perguntas iniciais assim que eu levantei. Como será o futuro do transporte e mobilidade nas cidades? Né? Como é que vai ser daqui a 10 anos, 20 anos? Que a gente teve uma mudança drástica na pandemia que acelerou. Talvez o que a gente ia demorar uns 15 anos para passar, ela fez em 2, em 3, né? Como é que vai ser daqui a 15 anos? O transporte público continua sendo importante, né? Ele deve ser reformulado. O pessoal falou, vários falaram aqui que tem que ser reformulado. Como reformular, né? Num mercado com dificuldade, queda de demanda e alta concorrência, faz sentido remunerar o transporte pelo custo, como é hoje, cálculo de custo, uma tarifa, que tu dá um custo ali, e calcula a tarifa e passa para o usuário, né? Com tarifas únicas, por exemplo, essa questão da Carris, a venda da Carris, será que não era o momento de rever a tarifa única, a Câmara de Compensação? Quem sabe fazemos grupos de linha com preço diferente, ou então um preço diferente por consórcio, né, por região, né? Faz sentido operar linhas ociosas e de caráter estritamente social, onerando a tarifa de todo o sistema. Então, a gente sabe que tem linhas que hoje não se pagam, né? Faz sentido. Claro que faz, as pessoas precisam, mas e aí? Reduz a frequência, enche o ônibus, por aí vai. Isso aqui é uma análise que eu acabei fazendo, que é bem interessante, que vai contra até o que eu pensava. Tá? O azul é a frota do Rio Grande do Sul aqui. Tá? Então, aqui tá a frota desde 2007, tá? Então, até 2023, que é esse ano, fechando, nós vamos fechar com 7 milhões 500 e
e 50 veículos aproximadamente esse ano, tá? Só que o nosso crescimento de frota, ele já chegou a ser 7% lá no início do ano, tá? Agora, esse ano, nós vamos fechar com 1%, tá? Se essa tendência de queda aqui, de crescimento, continuar, daqui 2 anos, a nossa frota vai parar de crescer, vai começar a encolher, tá? E essa é a tendência. Por que essa tendência? A geração Z, que é os nascidos entre 95 e 2010, ou seja, quem tem entre 13 e 28 anos, eles não querem mais carro. Essas pessoas são as pessoas que vão comprar carro. Agora, que comprariam carro daqui a 5 ou 10 ou 15 anos. Então, ali, por exemplo, como a geração Z deve mudar a mobilidade urbana, novas tendências de deslocamento da geração Z podem fazer com que as cidades diminuam a dependência dos carros. A geração Z não quer ter carro. O preço do carro novo no Brasil aumentou 90% em 5 anos. Endividamento atinge 78% das famílias. Gasolina chega a custar mais de R$8. Vocês acham que as pessoas vão ter dinheiro para continuar comprando carro, como a gente fazia antes? Então, muitos aqui, até nós, que já não somos da geração Z, geração X, Y, já pensam já nem ter carro mais. Então, a tendência é essa, a frota vai reduzir. E se a frota reduzir, claro que os deslocamentos com a pandemia também diminuíram, mas a gente provavelmente tem que achar saídas diferentes. Não é todo mundo que vai usar aplicativo, né? Então, eu diria que pode ser uma retomada do transporte público a fórceps, entendeu? Então, ali faz sentido pensar o futuro com o automóvel no centro da mobilidade, porque a gente fala, automóvel para cá, automóvel para lá, mas o automóvel vai resolver tudo, pensando que a frota vai encolher, que os custos vão aumentar, que, né, deslocamentos diminuíram, e por aí vai. Então, qual é o ponto crucial? É planejar. Como é que nós temos que pensar? Planejar, nós temos que planejar. Perguntar é crucial em mobilidade. Então, perguntar é o mesmo que pesquisar. Né? Na engenharia, quando a gente trata de planejamento, a gente, né, tem que pesquisar antes. A gente não pode simplesmente, vamos fazer a linha da maneira tal, porque vai funcionar. Não, não é bem assim. A gente tem que estudar e as coisas mudaram muito, como a própria Ida falou, os hábitos mudaram muito na pandemia, eles aceleraram mais. Então, qual é a maneira boa de tu pensar em como pesquisar? Metodologia 5W2H. O que é metodologia 5W2H? É aquela teoria da criança quando aprende a perguntar. Ela chega assim, por que essa TV é preta? Por que aquela cadeira é vermelha? Entendeu? Então, ali, por exemplo, por que fazer o sistema uma pesquisa? Primeira coisa, nós queremos implantar um sistema novo ou reformular um sistema de transporte. Por quê? Depois, o que envolve o sistema e a pesquisa? Quais os resultados que a gente espera dessa pesquisa? Onde fazer esse sistema? Né? Quem utiliza? Quem aplica e quem responde a pesquisa? Hoje em dia nem se responde pesquisa, se coleta dados, muitas vezes. Né? Como fazer o sistema? Quando fazer? Quanto custa fazer? Vou falar um pouquinho de cada aqui. Então, por que fazer um sistema ou pesquisa? Né? Informação muito valiosa, conhecer o perfil de deslocamento da demanda. Então, assim, o local de origem e destino, o modo de transporte, o tempo de viagem, indicadores úteis. Para que isso? Para tu poder simular soluções. A gente não pode simplesmente, vamos implantar. Não, não é assim. Tu tem que ver quanto custa isso. Isso vai se pagar, isso funciona, se vai ter subsídio, quanto é o subsídio, entendeu? A partir disso, planejar o desenvolvimento da cidade e os modos de transporte. Então, lembrando, a demanda é afetada por localização de casa e trabalho, né, que tu falou lá que a pessoa se mudou 3 vezes em 15 anos, comércio, atividade, educação, lazer, natureza do sistema, porque a oferta muda muito. Se tu fizer um sistema muito atrativo, ele vai atrair gente. Isso é fato. O home office, o trabalho híbrido. Né? Então, as próprias empresas grandes hoje, elas não chegaram no modelo ideal ainda pós-pandemia. Eles sabem que é híbrido, eles sabem que tem home office, né? Mas eles não sabem ainda bem, e se isso vai durar, e se os funcionários querem ficar na empresa que trabalha sem home office, por exemplo. Né? As pessoas
a pessoa, ela até fica um tempo, mas na primeira oportunidade que ela puder ter a vida semelhante a de um primo, a de um irmão que mora na praia, ela vai fazer, entendeu? Educação à distância, telemedicina, novas tecnologias. Então, tudo isso mudou o perfil, né, de deslocamento. O que envolve o sistema, o perfil de deslocamento, o que mede a pesquisa, quais os resultados. Então, matriz, origem e destino e tal, que a gente falou antes. Onde fazer esse sistema? Isso passa pela delimitação de áreas. Antigamente tinha lá na Edom, lá as zonas de tráfego. Lá daí Porto Alegre tem, se eu não me engano, mais de uma centena de zonas de tráfego. Né? Mas será que a gente precisa ter uma centena de zonas? Quem sabe, tem bairros que eu consigo tratar ele de uma maneira só. Outros não, outros ele muda muito dentro do próprio bairro. Então eu tenho que pensar isso. Uma solução para um não serve para outro. No Brasil a gente tem casa de milionário na frente de favela. Então como é que tu vai atender esses públicos, né? Realizar pesquisa nas parcelas menores, pontos comerciais e sociais da cidade. Então, as zonas de tráfego, né, elas delimitam as áreas, onde as viagens iniciam e terminam, os principais corredores e tal. E quem pesquisa e quem responde, né? Qual a demanda potencial? Por exemplo, nós vamos reformular vamos pegar a Carris. Sabemos que as linhas da Carris andam com problemas de demanda e de receita. Vamos reformular. Tá. Qual a demanda potencial? Vamos deixar as linhas do jeito que estão ou vamos reformular completamente essas linhas? Né? A disponibilidade de recursos humanos e tecnológicos para pesquisa. Por exemplo, hoje em dia tem pesquisas que tu faz com base da Vivo, com base do Google, né? Tem várias maneiras de tu fazer pesquisa hoje praticamente sem ter uma pessoa envolvida, só a base de dados, né? Como fazer ou elaborar o sistema? Então, montagem da zona de tráfego, questionário de campo, pesquisa, aplicação de pesquisa, tabulação, e o modelo 4 etapas, né, que é a geração, distribuição, divisão modal e alocação de viagens. Quanto à coleta de dados, um conceito que mudou, porque antigamente se usava assim, viagens casa-trabalho. Né? Hoje em dia não é mais viagem casa-trabalho, é viagem rua. Né? A pessoa sai para a rua, ela não vai para o trabalho. O trabalho às vezes está em casa. Né? Ou às vezes é híbrido. Então, assim, viagens tipo casa-rua, rua-casa, rotina híbrida, como é que funciona? Eu vou 2 dias na semana na empresa, eu vou 3, vou 4, vou só de manhã, né? Isso não tinha antigamente, então isso confundiu muito o planejador, porque a gente está trabalhando de uma maneira antiga, né, da forma antiga de planejar, com hábitos novos, e que vão mudar mais e que a gente não domina. Né? Pesquisas automatizadas, entrevista dentro dos sistemas, contagens complementares e por aí vai. Estrutura de questionário, né? Sexo, gênero, renda, demanda, viagens do dia atual, por aí vai. Quando que eu faço um sistema ou pesquisa? É o momento, por exemplo, vamos reformular o sistema da cidade toda. É o momento? Não sei, tem que pensar. Vamos ver se é. Fazer o estudo da rede, simular os diversos cenários e por aí vai. Quanto custa? Essa aqui é uma das principais, né? Porque a gente tem um colega meu de trabalho lá que ele é descendente alemão, né? Então ele diz assim, não, esse projeto a gente não pode fazer que nem alemão, que o alemão ele faz e depois dá errado ele desiste. Não, tem que ser que nem japonês. Ele tem que ficar bastante tempo planejando para depois, quando implantar certo de primeira. Né? Então, simular os cenários imaginários, o custo e organização e operação do sistema, o tamanho e o custo da pesquisa está de acordo com o tamanho da receita e o orçamento do sistema. Então, a gente tem lá uma cidade pequena, né, que não tem recurso, quanto que eu vou gastar numa pesquisa, num plano diretor? Eu vejo aí, tem editais de plano diretor de 30 mil, o que se planeja com 30 mil? Não se planeja nada.
Né? 30 mil não compra um carro, compra metade, nem um terço do carro, entendeu? Como é que tu vai fazer um plano de planejamento com 30 mil? Né? Hoje, tu tem 2.500 cidades acima de 20 mil habitantes no Brasil que precisariam de plano diretor de mobilidade. Quantas fizeram? 200, 250. As outras 2.000 e tanto não fizeram. Mas, claro, qual é a regra que tá delimitando o recurso para isso? Que isso custa. Custa fazer planejamento. Né? E é muito mais barato fazer planejamento do que não fazer, né? Então, resumindo, quais são as fases do planejamento? Né? É a definição dos objetivos, diagnóstico do sistema, coleta de dados, escolha dos modelos, alternativa de oferta, avaliação das alternativas, escolha da alternativa, desenvolvimento do plano, implementação e avaliação dos resultados. Então, voltamos para umas perguntinhas. Faz sentido criar legislação para o transporte individual que prejudique os atuais contratos do governo? Dá um exemplo. Leis municipais que regulamentam os aplicativos. E essas leis atrapalham os contratos de transporte. Porque os contratos de transporte, eles tinham uma demanda. Quando o cara ganhou a licitação, agora quando a Viamão deu a proposta, existiu uma demanda. Agora, se vier daqui a pouco o transporte autônomo e o Uber colocar 15 mil veículos a rodar, 20 mil, 30 mil em Porto Alegre, sem motorista, o que vai acontecer com a lei, com o contrato de transporte? Faz sentido operar linha de passageiro em todas as faixas horárias e dias da semana? Faz sentido planejar o futuro do sistema simplesmente alterando pouco itinerários e realidades problemáticas atuais? Eu vejo que se faz muito planejamento, pegando linhas atuais, por exemplo, pega um sistema de ônibus nesses planos diretor. A linha existe, aí o cara diz assim, não, essa linha tem que ser reformulada. Aí ele pega 2, 3 linhas e junta as 2, 3 numa só e aquela passa a ser a linha nova. Tá, mas e as outras áreas que tu não atendeu? E os outros deslocamentos no sentido transversal, aqueles que essa linha faz? Tu chegou a pesquisar para ver se as pessoas estão fazendo esse deslocamento transversal e não no sentido que é atual? Então, as coisas não são tão simples. Nós temos que começar e esse tipo de evento é importante por isso, para as pessoas se darem conta que, assim, que o poço é muito mais fundo, entendeu? A gente tem que qualificar as equipes das prefeituras, governos e tal, para se darem conta disso, né, para a gente começar a fazer mudanças mais profundas, considerando essas... E isso pode ser muito acelerado, porque o custo dos veículos, vocês viram, está muito alto, daqui a pouco as pessoas não vão ter como mais se deslocar, e vai começar a gerar problemas maiores, assim, colapsos, tipo esse que foi falado de Alvorada, exemplo. Exemplo aqui de transporte sob demanda, que se fala muito. Em São Paulo, ali, ônibus por aplicativo começa a circular em São Paulo. Aí a tarifa, R$14,50. Faz sentido? Por exemplo, lá onde eu estou fazendo um trabalho agora na Ouro Prata, Catsul, lá tem a tarifa do catamarã. Lá que se eu não me engano, é R$15 ou 14, até acho que é R$14,50. E só que R$14,50 competindo com um automóvel que atravessa Porto Alegre e Guaíba, vale a pena. Competindo com um ônibus que faz o mesmo trajeto em 1 hora e o catamarã em 15 minutos, faz sentido. Aí tu está comparando duas coisas compatíveis. Inclusive uma bem de mais qualidade muito mais alta que a outra, porque a estação do catamarã ela parece um aeroporto, né? Ela não parece um terminal de ônibus dos nossos hoje que a gente tem, né? Tipo, estações rodoviárias aqui no Rio Grande do Sul, cada dia fecha uma, né? Então, são coisas que a gente tem que, né, pensar como resolver. Vamos fazer agências de venda de passagem em farmácia? Vamos vender em posto de gasolina? Vamos. Mas o usuário tem que ter um banheiro, ele tem que ter um lugar para esperar com a família em segurança. Como fazer isso? Como? Então, é uma solução nova, interessante, que esses aplicativos e essas unicórnios de mobilidade estudam muito esse transporte sob demanda, porque no momento que tu não tiver
o motorista, tu corta 50% do custo operacional, né? No Uber ainda é mais, porque o veículo ele é mais barato a operação do que o ônibus. Então, mas como fazer isso? Com que regras? Qual a tarifa? Por exemplo, essa tarifa dinâmica de aplicativo, qual é a regulamentação? A regulação desse preço? Os caras botam uma viagem que custa R$8, daqui a pouco virou 35. Quem é que está regulando isso? Entendeu? Algumas lições, em geral, assim, aprendidas, estudando bastante sobre coisas do futuro, assim, eu até já falei antes, mas é sempre bom lembrar. Então, assim, não basta ter ideia, tem que ter dinheiro. O cara diz assim, não vou, eu sou estudante de engenharia, eu sou recém-formado em engenharia, sou um gênio da computação. Eu vou fazer um aplicativo, eu vou inventar um aplicativo na área de transporte. A área de transporte, ela é muito fértil, porque ela é uma das mais atrasadas do mercado. Então, assim, se o cara souber achar o caminho, se a empresa souber achar o caminho, ela vai ganhar dinheiro, porque tu tem custo de escala gigante. Isso aqui nós estamos falando de commodity, é muito passageiro, muita gente se deslocando. Então, assim, muitas empresas concorrentes usando tecnologia similar. Os vencedores são os com os bolsos mais profundos. Então, o cara, assim, eu abro um aplicativo, daí bate, meu aplicativo tá uma maravilha. Daqui a pouco vem um de fora e me engole. Então, tipo, não adianta eu ter um aplicativo local, porque nesse mercado o mais forte ganha. Superfície viária urbana. Então, cidades querem carro fora das ruas e que permitem reaproveitar valiosos espaços de superfície em ciclovias, calçadões, pedestres, varejo ao ar livre e tal. Restaurantes e mini parque. E os veículos autônomos são a solução deste século. Então, assim, é inevitável. Isso aí meio que vai ser assim, goela abaixo. Porque no momento que tiver um veículo desse tipo... Há uns 3 meses atrás eu fui visitar a fábrica da Marco Polo e andei no ônibus autônomo deles. O veículo está funcionando lá, ele anda lá dentro da garagem, lá, mas aquilo ali para começar a andar na rua é pouco tempo. É coisa assim, vamos dizer, para estar perfeito nos padrões brasileiros, que nós não temos meio fio, não tem via pavimentada e tal, olha, talvez uns 3, 4 anos. E quando isso aí tiver 100% assim, funcionando, vai atropelar. Vai vir goela abaixo via Contran, via Detran, vai vir regra aí, quando vê esse negócio tá operando. Então, tu perde 50% do custo, e a grande oportunidade será ter um ocupante conectado por hora, não perturbada por dia. Então, a pessoa, em vez de perder aquele tempo de deslocamento que tu estava falando lá, Ida, a pessoa vai ficar conectada na internet aquele tempo. Então, a gente tem 3 mercados, basicamente, assim, de mobilidade, que eu acho que a gente tem que também tentar se posicionar aqui no Brasil, que a gente não escolheu ainda. Então, Europa, mistura multimodal de solução que mantém habitantes urbanos ativos e andando na primeira milha, e na última, aí, engajando lojas, restaurantes ao longo do caminho. Então, a pessoa caminha um pedaço do trajeto e depois usa transporte coletivo. Nos Estados Unidos, centrado no carro e ansioso para os veículos autônomos, apesar das preocupações. É provável que a posse de carro permaneça alta, possivelmente levando a congestionamento. Então, assim, esse ano, até no início do ano, eu tive lá. Assim, a gente se apavora com o tamanho dos veículos nos Estados Unidos. Cada vez aumenta mais. As caminhonetes a F250, as vagas de supermercado é umas vagas gigantescas. As vias são de 8 faixas, 10 faixas, a avenida dentro da cidade tem 6 faixas. Então, como é que vai ser? Isso é insustentável. Tu compra um pão de sanduíche e vem 3 embalagens, um pão de sanduíche, entende? É uma coisa que está completamente no sentido oposto que devia ser. E a China é a líder de mobilidade elétrica e compartilhada. Então, assim, qual desses 3 modelos que nós vamos seguir? O nosso sonho é ser americano no Brasil, tanto que as nossas leis, a maioria das nossas normas de rodovia, norma de automóveis são americanas. A gente copiou o modelo americano.
Só que a gente não tem cacife, a gente não tem cacife para ser americano aqui, né? Então, o nosso caminho está entre esses dois. Então, por exemplo, assim, eu quero desenvolver mobilidade elétrica. Quantas fábricas de bateria tem aqui? Porque sabe que o grande gargalo do veículo elétrico é a bateria, não é motor. Nós temos a WEG aqui, que é uma das maiores fábricas de motor elétrico. O motor elétrico se domina. Isso aí já fazia um motor elétrico há muitos anos no Brasil. Agora o problema é a bateria. Teve uma palestra na PUC, no ano passado, do pessoal da Coreia do Sul, mostrando sobre, por exemplo, os perigos de segurança dos veículos elétricos. Os caras mostrando explosão, veículo carregando. Então, tipo, não é qualquer bateria, tu tem que ter uma bateria segura. Mas botar um ônibus com 50, 60 pessoas dentro, tu tem que ter a garantia que aquilo não vai pegar fogo, né? Não vai explodir. Então, que indústria está fazendo bateria no Brasil? Entendeu? Que indústria está... por exemplo, a Marco Polo é um exemplo, assim, que tem que receber todo tipo de incentivo e outras como ela, entendeu? Porque é tecnologia nossa aqui que nós estamos montando para esse tipo de coisa. A gente não pode depender de fora. Se a gente depender de fora, nós vamos ficar para trás. Nós vamos pagar em dólar. E o dólar cada vez aumenta. Por exemplo, com essa guerra da Ucrânia, esses dias eu estava olhando um gráfico de preço de combustível, depois do momento do barril de petróleo, no momento que começou a guerra da Ucrânia, o petróleo disparou. Então, essas guerras, a gente sabe, elas duram 5 anos, 6, daí daqui a pouco fica 1 ano ou 2 sem, volta a outra. Então, vamos usar álcool, é uma saída legal, biocombustível, bacana. Isso nós temos tecnologia, quem sabe a gente vai por esse caminho, entendeu? Qual é o incentivo de produção de motores desse tipo, entendeu? Então, esse tipo de política que a gente precisa pensar. O pessoal fala, ônibus a hidrogênio, ônibus elétrico, ônibus a hidrogênio. Quem sabe não começamos com ônibus a biodiesel? Né, que biodiesel a gente tem bastante aqui, a gente tem biodiesel de vários tipos de agricultura, quem sabe de lixo, entendeu? Fazemos usinas de reciclagem de lixo, de biogás, entende? Então, são coisas assim que é só o governo incentivar que vai ter gente fazendo, entendeu? A gente precisa desse tipo de incentivo. Então, em resumo, é isso aí, João. Eu acho que, deixa eu ver quanto tempo eu levei, mais ou menos uns 20, 25, 30, por aí.